Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estão conseguindo me ouvir bem? Vocês podem confirmar para mim, por favor, se a minha voz está chegando aí direitinho, se vocês me ouvem bem. Tem alguém comigo aí? Alô? Conseguem me ouvir, pessoal? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Boa noite, Vamberto, tudo bem? Está me ouvindo bem? Lúcia, tudo bem? Que bom. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Já tem alguns que eu conheço aqui, outros que ainda não, então, por favor, né, vamos dar um tempinho aí para que todo mundo se conecte. Enquanto isso, eu peço que vocês me ajudem, mais uma vez, dizendo de onde é que vocês são, se é a primeira vez que vocês estão vendo a aula ou não, porque assim eu já consigo ter uma base bem boa aí para quem que eu estou falando hoje, como é que vai funcionar, tá bom? Sandra, tudo bem? Marcelo, Marilene, quem mais? Vamos lá. Bastante gente aí, pessoal, tem que participar. Só vou fazer uma conferência aqui em alguns ajustes para ver se está tudo em ordem, se está tudo gravando aqui. Tá tudo certo, então vamos lá. Olha lá, o Humberto Maceió, Marilene Brasília. Ó, Marilene, tem um aluno aí de Brasília, o Sérgio, aluno do meu curso Gestão Faixa Preta, hein? A Sandra, primeira vez, Nova União, Minas, seja bem-vinda. Hélio, boa noite, Hélio, tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que vocês estão, pessoal? Como é que passaram a semana? Foi tudo bem? Gustavo, boa noite. Lúcia, Curitiba, São José dos Pinhais. Tem aluno em Curitiba também, hein, Lúcia? Chama César. Daqui a pouco ele deve pintar por aí. Neuci, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado por terem vindo para mais uma aula. Como alguns já me conhecem, outros ainda não, vou me apresentar. Meu nome é Junity, eu sou dono de restaurante, tenho estudado gestão já faz um bom tempo e eu ajudo hoje donos de restaurante que são faixa branca, né? Faixa branca são os donos de restaurante que eu digo que são donos de restaurante amadores ainda, que ainda não têm um conhecimento de gestão muito desenvolvido, que ainda se consideram inexperientes, e as minhas aulas são focadas para essas pessoas que ou têm ou pretendem ter restaurantes ou que têm cargos de gestão, né, e que acabam aí vivendo dos restaurantes, mas não se acham experientes o suficiente para conseguir atingir níveis mais profissionais de gestão. E eu quero saber de vocês, agora que eu já sei de onde é que vocês são, quem aí é faixa branca ainda, né? Tenho que explicar também para quem é novato aqui que às vezes existe um delay entre o tempo que eu falo aqui no meu restaurante e o tempo que a mensagem leva para chegar aí para vocês. Estou falando aí de mais ou menos uns 10 segundinhos que a mensagem leva para sair aqui do meu restaurante e chegar aí na casa de vocês. Hoje eu estou aqui dentro do meu restaurante, mais uma vez, né, para dar essa aula, para conversar com vocês um pouco mais. E é importante falar isso, que enquanto eu vou conversando com todo mundo e que as coisas vão acontecendo aqui durante a aula, vocês podem e devem deixar perguntas sobre o assunto ou sobre qualquer outra dúvida que vocês tiverem, que ao longo da aula ou no final dela eu vou responder todo mundo. Eu costumo dizer que os fortes, né, que são as pessoas que vão ficar comigo aqui até o final, que vão assistir a aula toda, que vão participar, precisam ter, né, precisam não, merecem o direito de fazer as perguntas e terem todas as dúvidas esclarecidas. Então eu quero saber aí de vocês quem que é forte, quem que vai ficar comigo até o final. A aula costuma ser bem, eu costumo cuidar muito para que as aulas sejam bem sucintas, para que elas sejam bem dinâmicas, e hoje eu estou assumindo o compromisso mais uma vez de fazer uma aula bem dinâmica aqui para vocês, para que a gente possa aproveitar ao máximo aí no final, tirar as dúvidas de todos vocês também. Então, quero saber quem que é forte aí para ficar comigo.
Como a aula não demora muito e o conteúdo é bem dinâmico, eu peço sempre que vocês deem atenção total para o que eu estou falando aqui, desligando celulares, fechando um pouquinho o WhatsApp, né? Fechando os outros canais, redes sociais, etc. Porque às vezes num detalhe você acaba perdendo, né? E principalmente para você que é faixa branca, que está aqui pela primeira vez, se você em algum momento da aula pensar que você já sabe o que eu vou te falar, pare, respire fundo, pense bem, porque geralmente quando você pensa assim, eu já sei o que esse cara vai falar, o cérebro muda uma chavinha e você para de prestar atenção. Ou seja, você vai se isolar do que eu estou falando aqui. E, consequentemente, você vai perder, de repente, alguma vivência aí que eu tenho para passar para vocês. Uma última coisa importantíssima para falar antes da gente começar a aula é que eu sou um gestor profissional e que eu não estou aqui falando para vocês coisas que eu acho ou que eu só sei a teoria. Tudo que eu compartilho aqui com vocês, tudo que eu falo aqui para vocês, são coisas que eu realmente já vivi, já experimentei, já testei aí ao longo da minha vida profissional. Então podem confiar, porque eu sou um dono de restaurante, que tem restaurante, que trabalha com isso, e tudo que eu estou ensinando aqui são coisas que eu já vivi, já testei, e é por isso que eu tenho certeza que funcionam, beleza? Então vamos em frente. Falando um pouquinho sobre o assunto da aula de hoje, né? Eu recebo várias dúvidas, recebo várias perguntas aí da galera ao longo da semana, tenho interagido bastante com algumas pessoas, com alguns alunos aí que participam, que deixam seus comentários, etc. O assunto da aula de hoje é como superar uma fase ruim tendo pouca ansiedade e pouco estresse, né? Como que é superar uma fase ruim no restaurante aí, como que é passar por uma fase ruim no restaurante, uma fase difícil, sem sofrer tanto com ansiedade, com estresse. Eu sei que é fato que a grande maioria dos donos de restaurante sofrem de ansiedade e de estresse, principalmente quando são faixa branca, que não tem domínio total sobre o seu negócio. Isso acaba tirando o sono das pessoas e eu resolvi falar um pouquinho mais sobre isso agora. Essa já é a 21ª aula que eu estou dando ao vivo, então para quem ainda não assistiu às outras aulas ou para quem perdeu alguma aula, eu vou colocar aqui os meus links das minhas redes sociais. Eu não cobro nada para fazer essas aulas, a única coisa que eu peço é que vocês entrem lá no meu canal do YouTube, façam a inscrição, comentem os vídeos, deixem os joinhas lá, curtam as redes sociais, compartilhem, porque é a única maneira da gente conseguir atingir mais donos de restaurantes ainda. Então, se você ainda não fez isso, a única coisa que eu peço é para que você faça isso. Vai me ajudar bastante para que meu conteúdo acabe alcançando cada vez mais. E se o conteúdo te ajudar, se você puder escrever lá como que ele te ajudou ou as dúvidas que você ficou, eu vou ficar muito feliz, porque isso também me ajuda a enriquecer muito mais o conteúdo e poder passar aí para frente muitas coisas ainda. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como é que é atravessar um período difícil, minimizando o estresse e minimizando a ansiedade. Alguém aí já passou por isso? Quero ver, hein? Eu mesmo já passei bastante. Então, falando um pouquinho sobre para quem que eu fiz a aula hoje, como eu falei, né? Eu faço aulas para quem é faixa branca. Então, a aula de hoje também é para faixa branca, para quem é gestor faixa branca. Fiz essa aula para quem está passando por uma fase ruim aí no restaurante, seja ela uma dificuldade financeira, seja ela conflitos com a sua equipe, seja ela falta de clientes, baixa no movimento, etc. Eu acho que todo mundo aí tem alguma coisinha para reclamar, né? Afinal de contas, se vocês vieram buscar conteúdo aqui comigo, muito provavelmente é porque vocês buscam melhorar. E se você busca melhorar é porque você tem um problema. Então, se você está passando por uma fase difícil, por uma fase ruim aí no teu restaurante, essa aula é para fazer você pensar um pouquinho também, tá bom? Essa aula também é para donos de restaurante faixa branca que se sentem ansiosos e que parecem assim que trabalham muito, tem aquela sensação, poxa, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho muito forte, eu trabalho várias horas por dia, eu estou abrindo um monte de coisa na minha vida, e ainda assim vou para casa com aquela sensação, poxa, eu ainda não estou fazendo o suficiente, eu não estou conseguindo dar conta de tudo, eu não tenho tempo, né, que é uma coisa que eu escuto bastante, eu não tenho tempo para nada, tudo depende de mim. Então, assim, essa aula é especialmente para você que é gestor faixa branca, que está passando ou pensando em alguma coisa nesse sentido, tá bom? E essa aula também é para faixa branca que se irrita com pequenas coisas, que não tem paciência para lidar com os funcionários, que já pensou em desistir, que acha que isso não é para você, que as coisas ficaram difíceis demais, agora já não está mais valendo a pena. Então, se você
tem esse pensamento em você, essa aula também é para você, tá bom? Qual que é o objetivo dessa aula, então? Mas aí, Judy, qual que é o objetivo dessa aula? Vou passar aqui os próximos 50 minutos contigo e eu quero saber qual que é o objetivo dessa aula, o que você vai falar, né, nessa aula, qual que é o teu objetivo compartilhando esse conteúdo conosco. E o meu objetivo é promover uma reflexão aqui sobre como enfrentar fases ruins da melhor maneira possível. É fato que se o teu restaurante está indo bem, uma hora ou outra você vai passar por uma fase difícil, se é que você já não está passando. Então, o meu objetivo dessa aula hoje é promover uma reflexão sobre o que são fases ruins e como é que eu, como gestor profissional, enfrento essas fases ruins. E espero que vocês saiam daqui inspirados e motivados, ou às vezes até com alguma solução aí para alguns problemas que você esteja passando agora, tá bom? Então, agora que você já sabe para quem que é e o que você pode esperar qual é o objetivo dessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre o que você pode esperar dessa aula, né? Como gestor faixa preta, o que você pode esperar dessa aula? O que você pode imaginar que vai acontecer aqui, né? E o que eu quero que você espere é que você saia daqui entendendo possíveis saídas aí para encarar fases ruins sem isso te machucar tanto, beleza? Então, eu vou contar um pouquinho, uma história, antes de entrar nesse tema aí, para ilustrar o que é uma fase ruim, né? Poxa, Judy, mas você fala aí sobre fases ruins e etc., mas você não explicou o que é uma fase ruim. E a gente vai começar a reflexão falando disso, né? Então, o que é uma fase ruim para o gestor, o que é uma fase ruim para mim, o que pode ser uma fase ruim para você que está aí me ouvindo agora nessa aula, tá bom? Então, uma fase ruim pode ser de várias maneiras, né? O que pode acontecer? Uma fase ruim pode ser quando o restaurante não está indo bem, seja por problemas financeiros, porque a equipe não está engajada, porque a clientela anda sumida, né? Porque o faturamento caiu muito e você não está conseguindo dar a volta por cima. Uma fase ruim pode ser quando você não está bem com você mesmo, e etc. E eu vou contar um pouquinho da minha história e como é que eu cheguei aí nesse método que eu uso aqui no meu restaurante hoje em dia. Eu comecei o meu restaurante, talvez essa história seja repetitiva, mas é importante contar pelo contexto. Eu comecei o meu restaurante porque tive aí um tempo, né, de incubação, aí, pensando na ideia do restaurante. Então, poxa, eu tinha trabalhado 10 anos na indústria, eu tinha saído da indústria, eu já tinha montado uma empresa que era para design na minha área de formação, trabalhando com fotografia, edição de imagens, redes sociais, internet, site, etc., né, tudo isso. Eu já tinha uma renda legal, já podia viver bem, e aí pintou uma oportunidade de montar um restaurante, que era algo que eu sempre quis na minha vida, era trabalhar com culinária, mostrar, porque eu sempre gostei de cozinhar, sempre cozinhei para os meus amigos, sempre recebia vários elogios, fazia janta para o pessoal, né? Tinha esse lance da minha família ser japonesa, então eu tinha lá um conhecimento em comida japonesa, já tinha uma base e tal, fui evoluindo, e aí apareceu uma oportunidade de montar um restaurante. No dia que eu decidi montar o Maemuki Sushi, anotem aí se vocês não conhecem, o Maemuki Sushi é o meu restaurante que eu toco hoje. Quando surgiu essa oportunidade, o que eu esperava do Maemuki, o que eu imaginava? Eu falava, bom, eu já tenho de onde viver, eu sei o que é um restaurante legal, porque eu gosto de ser bem atendido, eu viajo, eu já fui para vários lugares, então eu quero saber aí qual é que é a experiência. Eu acho que é tranquilo, né? Porque se eu atender bem, o sushi eu sei fazer legal, eu treino as pessoas, eu vou contratar um gestor, esse cara vai vir, vai tocar o restaurante para mim, então eu vou curtir o meu restaurante, vou ir lá, vou levar meus amigos lá, vou bater um papo com os caras, vou tomar minha cervejinha, vou curtir a onda de ter um restaurante. Vai ser um lugar legal, vou ganhar uma graninha extra e tal, e beleza, é isso aí, né? E aí eu descobri que as coisas não funcionavam bem assim, né? Contratei várias pessoas erradas, comecei a ter dificuldade, eu achava que o restaurante ia andar sozinho, não andava, passava lá 14, 15 horas trabalhando por dia aqui dentro do restaurante, saía daqui cansado, perdi peso, tive refluxo, tive gastrite, insônia, cheguei a passar 2 noites sem dormir direto, comecei a ter conflitos com a minha família. Foi uma fase bem difícil, assim, né? E aí eu despertei, assim, para a consciência de que, nossa, eu tô
esse preço está muito alto, né? Não é só o dinheiro que eu investi, que eu estou perdendo pelas escolhas erradas que eu fiz, por não saber administrar direito o restaurante e tal. E aí eu decidi que eu resolvi que eu precisaria, né, investir realmente em consultoria, investir em estudar, investir em reunir tudo que eu aprendi lá na indústria, nos 10 anos que eu trabalhei lá, tudo que eu aprendi na faculdade, na minha formação, tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, acrescentar mais conhecimento e melhorar, né, profissionalizar o restaurante. Então, por que de tudo isso? Por que eu contei toda essa história? Porque quando você atinge um nível de consciência que você entende alguns porquês, você acaba percebendo que a fase ruim, às vezes, não é tão ruim, ou que a fase ruim tem um tempo para acabar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Né? Então, assim, por que é importante você ter consciência, você entender o teu negócio em meio a fases ruins? Essa que é a reflexão, né? Porque é muito mais fácil você ficar reclamando, né? Eu vejo aí comumente discursos de gestores faixa preta reclamando. Poxa, eu faço trabalho, os meus colaboradores não reconhecem tudo que eu faço por eles. Né? Poxa, eu faço de tudo que posso para agradar os meus clientes e tal, e trato os caras bem, eles saem do meu restaurante, fazem avaliação negativa na internet. Eu compro aí muitos ingredientes bons, compro coisas legais, contrato pessoas legais, o meu restaurante não vai para frente. Né? Poxa, então, aí você acaba, né, entrando numa vibe aí, né, que acaba deixando você com a autoestima baixa, deixando você abalado, etc. Então, assim, ter consciência sobre o seu restaurante em fases ruins é muito bom, porque você sabe se a situação tal não está sob controle, porque você sabe se você consegue traçar alguma estratégia para aguentar essa fase ruim ou para sair dessa fase ruim, porque você sabe quando que essa fase ruim vai acabar, porque você tem consciência de se você está endividado, quanto tempo você vai levar para pagar essa dívida, né? Você tendo essa consciência, você passa a ficar mais confiante, você passa a dormir melhor, você passa a aproveitar melhor o momento que é difícil, não só para você, mas para todo mundo, e tirar algumas vantagens com relação a isso. E isso é muito vantajoso, sem dúvida, é muito vantajoso e pode te ajudar demais. Né? Então, eu já falei bastante coisa, já falei sobre um pouco da minha experiência, etc. E aí eu quero propor uma reflexão agora sobre qual que é a fase, né, que vocês estão passando agora. Quero que vocês me contem aí. Aqui no meu restaurante eu estou passando por uma fase difícil, porque o que eu tenho percebido é que os meus clientes habituais não têm mais tanto dinheiro na mão para gastar, e quando eles não têm tanto dinheiro na mão para gastar, eles precisam fazer algumas escolhas, e uma delas às vezes é cortar o sushi e comer mais em casa para o dinheiro durar mais. Eu tenho percebido também que o frio, esse inverno rigoroso aqui da região sul, me prejudica muito, porque as pessoas preferem pedir em casa, e quando elas pedem em casa, eu não tenho tanta oportunidade de fazer vendas adicionais, vender bebida, trabalhar melhor o cliente. Eu tenho percebido também que como o Brasil está em crise e as pessoas estão muito endividadas, eu estou tendo problemas com os meus funcionários, porque eles também estão passando por dificuldades financeiras, tendo que fazer algumas escolhas, e às vezes não tem maturidade para lidar com isso, e acaba, mesmo eu pagando um salário relativamente acima da média aqui para a minha região, eles estão sentindo o tranco e a gente estão trazendo problemas aqui para dentro, e a gente está com dificuldade para manter a equipe 100% engajada. Então, várias coisas. Tenho percebido também que o preço dos ingredientes tem subido consideravelmente, que eu não estou conseguindo repassar na mesma velocidade, senão eu vou ter problemas com os meus clientes. E aí eu quero saber de vocês, o que para vocês é uma fase ruim? Que fase vocês estão vivendo agora? Vocês podem compartilhar isso comigo um pouquinho, antes de eu dar sequência na aula para a gente continuar? Eu acho bacana que isso seja compartilhado, porque com certeza eu posso direcionar a minha aula para isso e falar um pouco mais sobre as estratégias que eu uso aqui para resolver isso, para conseguir ir para casa, mesmo passando por um momento difícil, e dormir tranquilo, e dormir sossegado, poder ter tempo para mim também, etc. Então, enquanto eu vou tomar uma aguinha aí, eu vou dar uma lida no que vocês já escreveram no chat.
Compartilhem comigo, vou dar um tempinho aí para vocês escreverem. O que é uma grande dificuldade para vocês hoje, nesse momento que vocês estão passando? O restaurante de vocês está no momento bom ou não está? Conta aí para mim, que aí eu vou seguir na aula, beleza? Enquanto isso, vou tomar uma aguinha. Ó, a Liz diz assim, eu trabalho como consultora. Tem sempre os aspectos psicológicos de estresse e ansiedade para minimizar. É realmente um desafio. Parabéns por abordar esse tema. Obrigado, Liz. Eu acho que assim, né, a gente quando está inserido num momento de estresse, num momento de dificuldade, a tendência é que você deixe de enxergar algumas coisas, né, que você fique assim e passe a enxergar apenas um problema e deixe de olhar ao seu redor. E às vezes você acaba descontando em quem não deve, fazendo algumas coisas que não são legais, né? Batendo em quem não deve, brigando com quem não deve, criticando de uma maneira que não é tão correta. Então, a minha abordagem hoje é exatamente para promover uma reflexão sobre isso, sobre a importância de se manter calmo num momento difícil e também como, né, abordar esse momento difícil, como sair dele, né? Então, se você já está chegando aí, acho que você pode compartilhar. Conta para nós aí alguma história, Liz, do que você já viveu aí na tua vida. Ó, a Amilcar falou que chegou atrasado, mas chegou. Boa noite, Amilcar. Boa noite. Benedito também chegou agora, boa noite. Jacques chegou agora, boa noite também. Luzia Ferreira da Silva, boa noite também, seja bem-vinda. Vamos lá, Ronaldo. Sou do Ceará, sou praticamente o ano todo, mas verifico na região que os demais empreendedores também reclamam que os clientes subiram. É isso aí. Ah, Ronaldo, vou aproveitar a tua fala, cara. Você falou aí que você conversa com os teus clientes, né? Com os teus outros empreendedores da tua região aí para saber como é que está o movimento, né? Um erro muito bacana, um erro muito comum, que é um exemplo bacana para eu dar aí nessa aula, que eu já vi vários faixa branca cometerem, é o seguinte: para mim tá ruim, tô numa fase ruim, tô ganhando pouco, hoje o meu restaurante não veio ninguém, veio pouca gente, veio 10 pessoas só essa noite no meu restaurante. Mas eu tô feliz, porque no restaurante do cara ali do lado tinha 2, no restaurante do João lá da outra esquina não tinha ninguém. Então, para mim tá ruim, mas para eles tá pior, né? Isso é uma cabeça que para mim não tem cabimento, porque já tá ruim para você. Por que você fica feliz com o outro indo pior que você? E outra, isso não resolve teu problema. Comemorar a derrota dos outros não resolve teu problema. Então, tem que pensar nisso também, né? Esse é um exemplo que eu já vi várias vezes, até esqueci de colocar ali antes, ainda bem que a tua fala me ajudou a lembrar. Então, se você usa como muleta que tem alguém indo pior que você, não vai funcionar, né? Então, esse recado não é para o Ronaldo, né? Mas que sirva o chapéu em quem quiser. Se você faz isso, você está fazendo errado, tá bom? Paulo Melo diz assim, todas as que você falou. Isso né, a grande maioria mesmo. Edir, sim, porque essa fase está ruim aqui no meu restaurante. É isso aí. Ronaldo, a fase não é das melhores. Vanberto, como tenho lhe falado, estou reabrindo uma saladeria, agora só com delivery. Pois é, Vanberto, você me falou que você já teve um probleminha e fechou um restaurante. Você deve ter passado por alguma fase assim, insônia, né, estresse, isso aí, e não deve ter sido muito legal, né? A Sandra, tem um bar em uma região turística, fica em uma zona rural, o acesso não é tão fácil. Complicado, hein, Sônia? Isso depende de vários fatores aí, né, para conseguir, né? A Edith escreveu que está muito ruim. Vamos ver o Hélio aqui. Tem um restaurante e me identifiquei com as suas dificuldades. Desde 2014 não consigo ter um faturamento que atinja o ponto de equilíbrio. Caramba, como é que você está vivo, Hélio? 5 anos já, bicho. Jaqueline, os clientes estão sumidos. Isso para um faixa branca é desanimador. Na verdade, Jaqueline, é desanimador para qualquer um, não só para um faixa branca. A diferença é que quando você já tem um certo conhecimento de gestão, você já se considera um faixa preta, você pode, né, agir de uma maneira um pouco melhor. Liz, os meus clientes estão buscando diferenciação, identidade, focar na experiência do cliente. Boa estratégia.
Gustavo, precisando pagar as contas, cliente cada vez vindo menos no restaurante, delivery está cada vez pior pelos aplicativos, tomei a decisão de abrir à noite uma petiscaria e daí mais dinheiro, óbvio, etc. Vila Velha. Caramba! Lúcia, eu trabalho muito, das 7 às 10 e não tenho dinheiro. Sempre devendo em banco e tenho uma marmitaria e prato feito e moro no bairro. Hélio, estou tendo muita dificuldade de tocar no negócio, apesar de sermos tradicionais aqui na cidade. Vamberto, para mim o momento agora não é de abrir espaço físico, pelo pouco capital que tenho para investir. Caramba! Jax, olá, é a primeira vez que estou aqui, parabéns, trabalho com consultoria gastronômica, acredito que ficar reclamando não adianta, sim, fazer planos de ação e agir. É isso aí. Então vamos lá, pessoal, tem 2 consultores aqui, que bacana, hein, legal. Olá, Luísa, fácil, mas aprendi desde cedo que quem ideias não tem, viver não pode. É verdade, hein, Luísa? Vamos lá então, vamos continuar a aula. Agora que eu já vi que vocês compartilham das dificuldades, que vocês já passaram por algumas coisas, como é que eu, Junit, aqui na minha empresa, decidi resolver esse problema? Decidi parar de comemorar a derrota do meu concorrente, decidi olhar aqui para dentro e decidir que eu ia fazer alguma coisa que eu quero para mudar. Né? Então, como é que eu faço para mudar? A mudança, primeiro de tudo, é que eu entendi que a mudança dependia de mim, que não adianta eu ficar reclamando. Primeiro de tudo, eu tinha que mudar. Então, fica essa dica aí para você. Se você ficar só reclamando, pare de reclamar, olhe para você mesmo e pergunte para você, o que é que eu posso fazer para melhorar o meu negócio, tá? E aí a primeira coisa que eu fiz, que eu decidi fazer, foi entender a fundo o financeiro do meu restaurante. Primeiro de tudo, né? Ou seja, como é que eu lido com o dinheiro que tem aqui? Seja ele pouco, seja ele muito, como é que eu faço para lidar com o dinheiro que eu tenho aqui? Eu realmente estou tendo lucro? Eu realmente tenho dinheiro para pagar as contas? Eu quero fazer uma reforma, eu tenho dinheiro para fazer essa reforma? É vantajoso ou não é? Em quanto tempo eu vou retirar o meu investimento? Esse tipo de coisa que eu tive que entender. Então aí, se você não tem DRE, se você não tem controle de fluxo de caixa, se você não sabe exatamente cada centavo que você paga para o banco, se você não sabe exatamente quantos reais entrou na tua conta, quantos reais tem para entrar na tua conta, quanto você vendeu, qual que é o teu ticket médio, comece a se preocupar. Então, primeira dica aí, do que eu decidi fazer e o que eu fiz para melhorar a minha ansiedade e o meu estresse diante de uma fase ruim. Entender a fundo o financeiro do meu restaurante. É o primeiro passo. Quando você entende as finanças do teu negócio, você passa a começar a dominar ele. Veja, entender das finanças do negócio não deveria ser algo difícil. Deveria ser algo natural, espontâneo e comum para todos os gestores. Mas o que eu tenho visto, na maioria dos casos, é que as pessoas não têm controle que deveriam sobre o seu financeiro. E ter um controle sobre o financeiro não é só saber que entrou R$1.000 no dia e pagou R$300 de conta. Não é isso. Ter controle sobre o financeiro é também dominar os indicadores do seu negócio. Ticket médio, volume de atendimento, percentual de lucro, enfim, vários indicadores. Já falei sobre indicadores, já falei sobre gestão financeira e volto a falar. Se você não tem esse controle, anote essa dica. Primeiro de tudo, domine as finanças do seu restaurante. Fluxo de caixa, DRE, imprescindível. Essa é a resposta para você que não sabe se o teu restaurante tem ou não tem lucro. Se você acha que ele tem lucro, você pode descobrir que ele não tem. E se você tem lucro, mas não sabe quanto, é essa ferramenta que vai te dizer. DRE. Anotem essa dica aí. Outro ponto importantíssimo que eu decidi fazer para superar as dificuldades, para conseguir ter menos ansiedade, menos estresse nos momentos de dificuldade. Formação correta do preço de venda. Se você não tem ficha técnica de todos os seus pratos, de todo o seu buffet, de toda a comida que você produz, você também está fadado a sofrer em momentos de crise. Porque se abrir um concorrente na tua cidade ou no teu bairro que ameaça o teu negócio, você não vai saber se você pode ou não pode concorrer com ele em preço, até onde que você pode ir
e principalmente tudo, o que realmente dá lucro e o que não te dá lucro. Então, formação de preço de venda é a segunda dica. Se você está aí reclamando da vida e não tem ficha técnica, está na hora de acordar e começar a fazer formação de preço de venda correto. Eu também fiz uma aula sobre isso lá no meu canal. Terceira dica, que eu decidi saber qual era o meu CMV. Você sabe o que é CMV? Você sabe qual é o seu CMV? E aí, eu vou contar mais uma história para vocês. Já contei ela algumas vezes, tive a oportunidade de conversar com o Robinson Shiba, CEO do China Inbox, um tempo atrás. E aí eu comecei a fazer um monte de perguntas para ele, porque eu admiro demais ele como empreendedor. E a primeira coisa que ele me perguntou foi: Junti, você sabe o teu CMV? Quando eu falei que sabia, as portas abriram, porque ele viu que eu não era um gestor que estava ali tentando perguntar coisas básicas para eles. Eu era um gestor que estava ali que já entendia algumas coisas. Então, se você não sabe qual que é o seu CMV, que é o custo da mercadoria vendida, quanto você gastou em compras ao longo de um mês para conseguir produzir os seus alimentos, você está em risco também. Não adianta reclamar. Então, assim, o que saber o CMV ajuda, né? Então tá, eu já falei aqui, você precisa entender se o teu financeiro está em dia, se o teu fluxo de caixa está bom, se você tem verba ou não tem, se você está em dificuldade, quanto tempo você vai levar para pagar financiamento, endividamento no banco, quanto você precisa faturar. Você já sabe isso, você já sabe a formação do preço de venda. Uma boa maneira de controlar o desempenho do teu restaurante é o teu CMV, né? Nesse dia que eu estava conversando com o Shiba, ele me disse o seguinte: o CMV de um restaurante bacana é até 35%. Acima de 35%, é muito difícil que a operação tenha lucro, tenha um resultado positivo. E aí, eu já sabia o meu CMV, quando ele me deu esse padrão de referência e me falou que o do China Inbox era tantos por cento, que eu não posso falar agora, eu tive uma referência. Então, assim, hoje o CMV do meu restaurante está girando em 31%. Estou muito feliz com esse número. Foi um trabalho longo para a gente conseguir chegar nesse nível. Então, eu estou dando aí um padrão para você também. Se você tem um CMV acima de 35%, faça um trabalho para diminuir esse CMV. E se você não tem, nem sabe o que é um CMV, corra atrás, porque você está atrasado, tá bom? Outra coisa importante que eu decidi fazer aqui para aliviar o meu estresse, para aliviar a minha tensão por um momento difícil, né? Definir bem o meu posicionamento, definir bem o posicionamento do meu restaurante. Responder para os meus clientes exatamente o que eu faço, por que eu faço e como eu faço. Então, assim, posicionamento começa por essas 3 perguntas. Lembrem aí, anotem aí. O que o teu restaurante faz, por que o teu restaurante faz e como o teu restaurante faz. A tua equipe tem que ter clareza sobre isso, você tem que ter clareza sobre isso e principalmente os teus clientes têm que ter muita clareza sobre isso. Só assim você vai conseguir se posicionar em meio à concorrência e transformar o teu restaurante em uma referência, um restaurante que vai ser lembrado por outras pessoas. Então essa é mais uma dica aí. Defina o seu posicionamento e siga ele de maneira correta. Falei sobre isso na semana passada, gerou um monte de discussão e eu acho que isso é uma das primeiras coisas que você deve pensar quando o teu restaurante começa mal. Será que eu estou comunicando o meu posicionamento correto? Será que os meus clientes estão entendendo o que o meu restaurante faz e como é que ele faz? Será que eu não estou recebendo reclamações porque eu estou vendendo uma coisa e estou entregando outra? Isso tudo faz parte do posicionamento. Então, se você não tem um posicionamento definido e claro, fica mais uma dica aí para você, tá bom? E aí, depois que eu já entendi como é que funcionava, qual que era o conceito, que eu precisava organizar o financeiro, que eu precisava formar o preço de venda da maneira correta, que eu precisava controlar o meu CMV, que eu precisava definir um posicionamento, eu consegui ajustar o meu cardápio, eu consegui ajustar a minha equipe, eu consegui dar uma cara muito boa para o meu restaurante, consegui posicionar ele bem, eu percebi que o que faltava era planejamento estratégico. E aí, meus amigos, está a grande chave para você que está num momento de dificuldade e que está se sentindo estressado e ansioso por não saber o que fazer. Planejamento estratégico é a resposta. Depois que você domina os indicadores do teu restaurante, os números do teu restaurante, que você conhece realmente a fundo a tua operação, tudo que você precisa fazer é um bom planejamento estratégico. Como o próprio nome já diz, planejar como vou sair do momento de crise.
depois que você está vivendo um momento ruim, você tem clareza sobre o que causa esse momento ruim, o que você precisa fazer para superar esse momento ruim e sair dele, você precisa ter um planejamento estratégico, fazer o teu papel de gestor, executar esse planejamento estratégico, ou seja, deixar muito claro tudo que você pretende, tudo que o teu restaurante precisa, não só para a tua equipe, mas para você também, e fazer um acompanhamento constante. Fazer um planejamento estratégico não é escrever tudo que precisa ser feito e entregar na mão de um funcionário e achar que ele vai fazer. É viver o planejamento estratégico, é viver a mudança. Isso pode fazer você atravessar uma fase ruim dormindo tranquilo. E respondo por quê? Porque se você está passando por dificuldades financeiras, por exemplo, mas você sabe que se você der uma segurada no teu CMV, se você conseguir aumentar um pouquinho o teu faturamento, você vai ter aquela margem que você precisa para pagar aquela conta em 3 ou 4 meses e você vai sair, você sabe que o teu momento de dificuldade está prestes a acabar. Se você está passando por uma fase em que teus clientes estão caindo, mas você entende o porquê que o teu movimento está caindo, você entende o que causou esse distanciamento dos teus clientes, da tua identidade, do teu restaurante, você pode ir até esses clientes e desenvolver uma estratégia para reconquistar eles e trazer eles de volta. Ou seja, quando você está passando por um momento difícil, tem consciência sobre tudo que está acontecendo aí, você consegue também reconquistar os teus clientes, trazer eles de volta para perto de você e fazer com que melhore. Ou seja, quando eu sei o porquê das coisas, fica mais fácil de reagir aos problemas. E é por isso que eu falo, gente, e repito 1 milhão de vezes, não adianta reclamar, não adianta dizer que você está indo mal, mas que o vizinho está indo pior. Depende de você mudar essa situação. Conseguiram entender onde é que eu estava querendo chegar? É sobre isso que eu queria alertar vocês hoje. Eu preciso alertar vocês para isso. Dominem o negócio de vocês. Quando vocês dominarem o negócio de vocês, vocês vão conseguir ter clareza sobre as coisas. Vocês vão conseguir saber como reagir aos problemas. Vocês vão saber como reagir às dificuldades. E, consequentemente, vai sumir aquela sensação de estresse, de ansiedade por não saber o que fazer, e vai nascer dentro de vocês uma sensação de determinação, de vontade de fazer as coisas acontecerem, e isso vai contagiar a tua equipe, vai chegar nos teus clientes e as coisas vão mudar para você. Lembre bem, a crise, ela existe, as dificuldades existem para todo mundo, ninguém está imune a isso. O que faz a maior diferença entre um gestor que é faixa branca, que é amador e que só reclama, e um que é faixa preta e que vai bem e que tem sucesso é a consciência. Se você não tem consciência do teu negócio, se você não consegue olhar para o teu negócio, se você não consegue olhar para você mesmo e admitir que a culpa pode ser tua, você está fadado a fracassar e ser um fraco. Então seja forte, encare os desafios, encare os medos, parta para cima, tenha clareza, porque ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer isso por você. Eu estou aqui para te ensinar como fazer, responder todas as tuas dúvidas e te ajudar a sair dessa dificuldade. Mas isso tudo depende único e exclusivamente de você. Não espere que o teu concorrente faça isso por você. Não espere que colaborador nenhum faça isso por você. Não espere que ninguém resolva os teus problemas. Ficou meio motivacional a mensagem, mas isso é para dar um chacoalhão mesmo. Você precisa pensar. E eu deixei bem claro aqui o caminho para você conseguir sair desse momento de dificuldade. Beleza? O que eu tinha para falar é isso. E agora eu vou responder, como sempre, todas as dúvidas que vocês tiverem. Volto a falar. Vou colocar aqui o link das minhas redes sociais, mais uma vez, para que vocês acessem lá. Eu respondo todas as perguntas, não só aqui na aula ao vivo, mas respondo também por lá, sempre que posso. Respondo muita coisa, né? Então vem muita mensagem, eu acabo às vezes demorando para responder. Por isso que vocês que foram fortes, que estão aqui comigo até agora, quase 40 minutos de aula, prestando atenção no que eu estou falando, merecem a atenção e aproveitem essa oportunidade para escrever o que vocês tiverem de dúvidas aqui. Lembrem, não existe nenhuma pergunta que é ruim, nenhuma pergunta que é amadora demais ou boba demais. Qualquer coisa que você quiser saber, pergunte. A tua pergunta pode ser uma resposta que uma outra pessoa que está aqui assistindo quer saber também, ou que às vezes nem tinha se ligado que vai se ligar.
Então aproveita a vantagem de estar aqui comigo até agora, que eu vou responder na hora. Escreva a tua pergunta aí. Enquanto tiver perguntas aqui, eu vou ficar até o final. Aproveito também para perguntar para vocês se vocês gostaram e se identificaram de tudo isso que eu falei até agora. Funcionou para vocês? Consegui mexer um pouquinho com a cabeça de vocês? Vamos lá, pessoal. Aproveite, mandem bala. Eu vou tomar mais uma aguinha aqui e vou continuar respondendo todas as perguntas enquanto vocês quiserem, beleza? Liz, como a grana do cliente está curta, a escolha não é só um lugar para comer. Tem que ter um ambiente que interaja, partindo para ser uma opção de entretenimento. É preciso repensar o seu modelo de negócio. Eu vou um pouco mais a fundo na tua reflexão, Liz. Eu concordo com o que você está falando. Acho que realmente as pessoas não procuram mais só um lugar para comer. Quando a grana está curta, o que a Liz quis dizer, e eu imagino que seja isso, é que se você tem R$100 para gastar no mês inteiro, digamos que você controla o teu dinheiro, e você sabe que você tem apenas R$100 para gastar no mês inteiro com alimentação fora de casa. Se você só tem uma chance e você só tem R$100, você vai escolher a melhor maneira possível de aproveitar esses R$100. Isso é uma escolha natural, né? Então, o que a Alice quer dizer é que você precisa proporcionar outras coisas além de boa comida. E eu falo isso nas minhas aulas e repito aqui para vocês mais uma vez. Fazer comida boa não é mais diferencial para ninguém. Às vezes eu pergunto, tá bom, qual que é o teu diferencial no negócio? O que você faz diferente do teu concorrente? Eu faço comida boa. Comida boa não é diferencial de negócio. Comida boa é uma obrigação. Não existe um restaurante que vá bem fazendo comida ruim. Ou tem alguém aqui que já viu um restaurante que faz comida ruim e bem? Não existe. Então, fazer comida boa é uma obrigação, não é diferencial. Agora, como eles falou, ter outras coisas, entretenimento, outras coisas, vai muito além. O que tem que tomar cuidado na reflexão dela é sobre repensar o modelo de negócio. É nisso que eu vou ir um pouquinho mais a fundo. Quando você tem um modelo de negócio, você precisa entender por que você está vivo, por que você existe. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tem um negócio que é especializado em fazer comida caseira, comida simples e que vive cheio, caramba, só um pouquinho, tá passando um monte de viatura de bombeiro aqui, espero que não tenha sido nada grave. Pronto. Quando você tem um modelo de negócio, por exemplo, você é especialista em fazer comida caseira. Você tem um restaurante simples, você tem um restaurante com móveis simples, decoração simples, vive cheio, faz muitos anos que você tem esse restaurante, faz mais de 10 anos que você tem esse restaurante, e você está passando por um momento difícil, você tem que cuidar para, na ânsia de salvar o teu movimento, na ânsia de você conquistar novos clientes, não perder a tua identidade, não se distanciar da tua essência. O que isso quer dizer? Digamos que você faz comida caseira muito bem, você é reconhecido por isso, teu restaurante tem anos nessa profissão e teve uma queda no faturamento. Não é transformando a tua comida em uma comida gourmet que você vai reconquistar os teus clientes, que você vai atrair mais clientes. Você precisa entender a essência do teu negócio, porque muitas pessoas erram nisso porque elas confundem a cabeça do cliente. Ou seja, eu estou lá fazendo um hambúrguer simplesinho, um hambúrguer tradicional, vendo lá cachorro quente basicão, vendo x-salada, que é brasileiro e tal, tenho lá um movimento legal, vou lá e pá, troco a marca, mudo de foto, tudo, e agora eu sou uma hamburgueria gourmet. Dobro o preço e tal. Vai acontecer um bug na cabeça das pessoas. Aquelas pessoas que iam lá pela tua essência, que era fazer um lanche simplesinho, fazer o x-salada, fazer aquela coisa básica, vai chegar lá, vai dar de cara com um ambiente diferente, com um cardápio diferente, com um cardápio mais caro, e não vai mais se identificar. É isso que eu quero dizer. Tem que ter muito cuidado. Você precisa evidenciar mais a tua essência. Se você tem por essência fazer comida simples, comida gostosa, comida caseira, encontre maneiras de entregar mais
comida caseira, mais na hora da comida ser mais simples, novos pratos dentro daquela tua essência. Consegui explicar? É importante repensar o modelo de negócio, mas jamais esquecer da essência. Essa é o resumo da colocação da Liz. Se você está passando por dificuldade e acha que a solução é rever o modelo de negócio, tome cuidado, porque se você se afastar da tua essência, você provavelmente vai ter que conquistar outros clientes. Isso é muito mais difícil. Então, quanto mais próximo da tua essência você ficar, mais fácil vai ser de conseguir atingir bons resultados. Conseguiram entender? Luísa, assistindo às suas aulas, descobri que existem milagres. Tenho confeitaria há mais de 15 anos e não sei nada o que é CMV ou planejamento estratégico. Então, Luísa, se você chegou até aqui, muito provavelmente é porque você está buscando conteúdo, está buscando evoluir e porque você é forte. Existem várias ferramentas disponíveis, não sou só eu que falo sobre isso, e começar a estudar isso aí vai te abrir muito a cabeça. Então, não é um milagre não, é apenas técnica e gestão e muita força de vontade, tá bom? Tendo isso, você pode até operar um milagre ou outro aí na tua confeitaria. Mas não é nada difícil, né? Porque falando assim que existem milagres, parece que é muito difícil, né? Que é algo impossível de acontecer. Na verdade, não é fácil, não posso dizer que é fácil fazer, mas também não é impossível. O que muda isso é você, a tua vontade em aprender, o quanto você está disposto a dedicar, quanto você acredita nisso, isso sim muda. Então não é um milagre, sim é conhecimento. Então, se você chegou até aqui, tem muito material no meu canal, entra lá, se inscreve, faz a pergunta que tiver, eu vou ajudar da melhor maneira que eu puder, tá bom? Paulo Melo escreveu assim, top, me abriu um leque, agora, valeu meu amigo. Que bom, Paulo, fico muito feliz, espero que de coração, é isso que me faz vir aqui toda segunda-feira, que é meu dia de folga, e compartilhar um pouco do que eu sei. Se eu conseguir fazer com que vocês que estão aqui, que são os fortes aqui comigo, já há mais de 45 minutos, me ouvindo falar e interagindo comigo, se eu conseguir que um de vocês saia daqui melhor, que um de vocês saia daqui mais motivado, que um de vocês saia daqui com vontade de ser faixa preta, eu já cumpri a minha missão do dia, tá bom? Então, fico feliz, hoje já cumpri a minha missão do dia, sabendo que você saiu daqui com a cabeça aberta e que mostrei novas possibilidades para você. Bem bacana. Ediane escreveu boa noite, gratidão, obrigado. Ela escreveu que a minha missão é admirável. Poxa, fico bem feliz, obrigado mesmo, tá bom? A Sandra escreveu que agradece por compartilhar meu conhecimento, minha experiência. Pô, obrigado, hein? O Hélio, como que eu implanto o CMV? Hélio, o negócio é o seguinte, cálculo básico, tá? Como é que você pode fazer isso de maneira simples? Quando terminar o mês, hoje é dia 23, supomos que lá no dia, último dia do mês, deixa eu abrir meu calendário aqui, lá na segunda-feira, dia 30, você vai pegar e vai entrar no teu estoque com uma prancheta e vai anotar tudo que você tem lá dentro do teu estoque. Tenho 6 quilos de farinha de trigo, tenho duas latas de gordura vegetal, tenho tudo. Mas no detalhe mesmo, derruba o teu estoque lá, aproveita para já dar uma organizada nas prateleiras e vai anotando absolutamente tudo que você tem lá. Você vai ter uma planilha lá, pode ser à mão, pode ser no Excel. Veja, não arrume uma muleta. Não saber usar Excel não pode ser uma desculpa, porque com papel, caneta e uma calculadora você consegue fazer isso também. Então, sem desculpa, sem mimimi, né? Anota tudo que tem lá. Se tiver 100 gramas de sal lá dentro do teu estoque, você vai anotar 100 gramas de sal. Por que isso? Você vai saber exatamente no dia 1º com quanto que você começou o teu estoque, quanto em valor. O que você vai fazer depois? Anotei todas as quantidades que eu tenho dentro do meu estoque, agora eu vou dar preço. Ah, mas eu não lembro quanto é que eu paguei o sal lá quando eu comprei, faz 30 dias, não tem problema. Pega o preço atual do supermercado e coloca lá do lado. 1 quilo de sal, tantos reais, tenho 600 gramas, então o valor é tanto. E precifique o teu estoque. Você precisa saber, no dia 1º do mês, quanto que você tem em estoque, em quantidade e em valor. Quantos mil-reais você tem dentro do teu estoque, ok? Você vai pegar, vai guardar esse relatório e vai trabalhar ao longo do mês inteiro, fazendo as tuas compras, produzindo teus alimentos, vendendo, né? Tudo isso que é inerente à operação do restaurante, que é natural para qualquer um que tem um restaurante. Lá no final do mês, no último dia do mês, de novo, você vai fazer a mesma contagem. Vai pegar outro item lá,
Outra planilha vai escrever, tenho tantas gramas de sal, tenho tantas gramas de farinha de trigo, etc, etc. E mesma coisa, quantidade e valor. Aí você vai ter duas planilhas. Uma, o que você tinha no primeiro dia do mês, e uma, o que você tinha no último dia do mês. O que é o CMV? É a diferença, é tudo que você comprou e utilizou no estoque ao longo do mês para produzir os seus produtos. Veja, CMV, custo de mercadoria vendida, custo das coisas que você usou para produzir os alimentos que você vende. Não entra aí produto de limpeza, isso são é outra categoria, tá bom? Mas tudo que você usar dentro da tua cozinha para produzir coisas para vender, você tem que considerar nesse relatório, tá bom? Qual que é a conta? Então você vai pegar tudo o que você comprou ao longo do mês, todas as notas fiscais, cupomzinho, recibo, tudo que você comprou, que você deve ter anotado isso, se você não tem, você vai ter que anotar, tudo que você comprou, você vai anotar lá. Daí você vai pegar, então, todas as notas fiscais, né? Então, assim, desculpa, me perdi no raciocínio. Você tem que ter lá 3 informações. O estoque do primeiro dia do mês, quando você começou, o estoque do último dia do mês, quando o mês fechou, e todas as notas fiscais e anotar tudo que você comprou ao longo do mês, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar lá todo o valor que você comprou no mês, um valor X em notas fiscais, e vai descontar o que sobrou no teu estoque. Ou seja, eu comecei o estoque com 10 quilos de farinha, terminei o mês lá com 5 quilos de farinha. Significa que eu tenho ainda, que eu gastei 5 quilos daquele primeiro estoque. Então, eu pego lá o valor do primeiro mês, o valor do primeiro dia do estoque lá, digamos que deu 10 mil reais o relatório do primeiro dia do mês. Vamos lá, vamos respirar porque é muito número aí, talvez fique confuso. Vamos lá, respira. Vamos lá, CMV, pego o valor em reais do estoque que eu comecei o mês, somo o valor de todas as compras que eu fiz ao longo do mês, todas as notas fiscais, cupom, recibo, soma tudo isso, você vai ter um valor. Então, somei o que eu tinha no estoque no começo do mês, mais tudo que eu comprei, e diminui o que sobrou no estoque no último dia do mês. O que você vai ter com isso? Você vai ter exatamente o valor que você gastou em todos os ingredientes que você comprou para produzir os alimentos para vender. E como é que você calcula a porcentagem? Esse valor é o teu CMV, né? Então, a porcentagem, custo de mercadoria vendida. Quanto me custou todos os ingredientes que eu comprei para produzir alimentos para venda ao longo de um mês? É assim que chega no valor. Aí você vai pegar o teu faturamento total, o valor do CMV, e vai calcular qual que é a porcentagem que esse valor do CMV representa no teu estoque, no teu faturamento bruto. E aí você vai ter uma porcentagem. Se o valor for maior que 35%, liga o alerta aí, porque é muito difícil a tua operação dar volta com relação a isso, ter lucro com um CMV tão alto, ok? Conseguiu entender? Gustavo, primeira vez que estou na aula, gostaria de saber como tenho acesso às aulas de finanças, ficha técnica e CMV. No meu canal lá, Gustavo, vou colar mais uma vez o link aqui para vocês. Tem minhas redes sociais, lembra de se inscrever no canal lá, dar joinha nos vídeos e comentar tanto as tuas dúvidas como elogios e como que cada vídeo daquele te ajudou também, se eles te ajudarem, para que outras pessoas vejam que o que eu estou fazendo ali realmente é de graça, realmente vale a pena e que realmente tem um conteúdo bom ali por trás disso, beleza? Então já está aí o link, tá bom? Edir, eu não sei o que fazer porque está muito ruim aqui no meu restaurante. Então, Edir, pega ali todas as dicas que eu dei e começa a organizar o teu restaurante. Tenho certeza que tua vida vai melhorar bastante aí, tá bom? Tem um roteirinho ali nessa aula, né? Bem bacana. Ronaldo disse assim, tenho feito conferência de todos os utensílios do restaurante. Percebo que mês a mês, taças, pratos, colheres somem, são quebrados, tenho que repor. Sempre reúno todos e explico sobre cuidados e etc. Cheguei a dizer que dividirei o prejuízo entre todos os funcionários. Será que isso é legal? Isso não é legal. Isso desmotiva a tua equipe. Isso, por lei, não é permitido. Veja, você já ouviu falar em depreciação? É óbvio que você pode e deve alertar as pessoas para que elas tenham cuidado. Mas 90% das vezes elas não vão quebrar um copo porque querem, né?
às vezes no agito ali no movimento ou por algum descuido elas vão derrubar. Então isso vai acontecer e é assim mesmo, o restaurante deprecia, os equipamentos depreciam. É natural ter que fazer essa reposição. Qual que é a minha dica para você? Comece a mensurar isso, né? Se você acha que é demais, conte quantos copos e fale para eles. Pô, pessoal, esse mês quebramos 20 copos, a R$5 cada um, R$100 a menos. Isso aí é difícil para repor, o restaurante está num momento difícil, vamos tomar cuidado e tal. E comece a monitorar. Você vai ver que pode ser que exista uma linha ali dentro de um percentual que é aceitável para o teu financeiro, que você vai poder repor. Mas é normal e natural ter que fazer essa reposição. Os equipamentos não duram para sempre, exige manutenção, exige reposição. Se for um número realmente muito acima, conscientização. Mas jamais cobrar deles, com certeza não é na sacanagem. A não ser que você perceba que isso é para te prejudicar. Aí você tem um problema, mas também precisa contornar de outras formas, beleza? Espero que tenha ajudado. Eu faço assim, eu alerto e monitoro sobre a quantidade de perdas. E tenho lá, para mim, um percentual que é aceitável, um valor que eu já espero repor mesmo em tazas e copos, e que se ficar dentro daquilo eu vou absorver e não tem problema nenhum, tá bom? Foque em melhorar o teu serviço, que quanto mais eles venderem, mais fácil vai ficar de pagar esses probleminhas que acontecem aí, você vai sentir menos, tá bom, Ronaldo? Espero que tenha ajudado aí na resposta também. Edir, está muito ruim aqui no meu restaurante, mas na minha ausência fica pior. Por que essa fase? Edir, é o seguinte, quando você tem uma gestão centralizadora, eu já falei sobre isso também, quando você não tem um modelo de negócio definido, uma gestão profissional, é óbvio que isso tudo vai depender de você. Então, se você quer ter tranquilidade, se você quer ter mais tempo, você precisa se tornar uma faixa preta. Você precisa organizar o seu restaurante, fazer processos, fazer padrões, para que seja muito claro para todos os que trabalham para você e para você também qual que é a função de cada um, como é que funciona a operação no restaurante, o que fazer, o que não fazer. A única forma mesmo é profissionalizar. Então, se você está numa fase ruim, está com dificuldade, quando você não está aí, piora, é um sinal de que você é uma gestora faixa branca e que você precisa urgentemente descentralizar suas decisões e aprimorar, aperfeiçoar, deixar mais profissional. Isso vale para qualquer tamanho de negócio, tá bom? Não é porque você tem poucos funcionários ou muitos funcionários que isso não é necessário. É necessário sim e vai te ajudar muito a resolver o teu problema, tá bom? Rosilene disse que chegou atrasada, mas está aqui. Boa noite, Rosilene, seja bem-vinda. Se você perdeu alguma coisa, depois vai ter o replay lá no YouTube, você pode assistir, tá bom? Jax, já tive experiência de chegar em uma cozinha para ampliar o cardápio. O cozinheiro não abraça a causa, pois acho que não vão ter mais trabalho. É difícil, né? Mas é por isso que é importante a clareza que eu tanto falo, né? De ter um planejamento estratégico, de explicar o porquê das decisões para as pessoas e de fazer com que elas percebam que elas são parte de um processo, de uma corrente, e não que elas estão sendo ameaçadas. Só assim você vai ter uma equipe engajada o suficiente para gostar de fazer novidades e não achar que é difícil, né? Então, primeiro de tudo, eu sempre falo, a dica é, deixe claro para todo mundo o que você pretende do restaurante e o porquê que você está fazendo aquilo. Quando eles entenderem o porquê das coisas, vai ficar muito mais fácil de seguir em frente, né? Marilene, tem um restaurante simples self-service há 10 anos. Não entendo nada de gestão. Estou em crise e não quero desistir. Então, Marilene, assista quantas vezes for necessária essa aula, corre lá para o meu canal, que lá você vai ter muita informação. A resposta ali que eu dei para o Jacques agora vale para você também. Profissionalizar. Você precisa profissionalizar o teu negócio. Ser uma gestora profissional. Se transformar numa faixa preta. Quando você dominar o teu negócio, você vai conseguir sair da crise e saber como fazer. A aula é exatamente sobre isso. Espero que ela te ajude também. Eu já falei o roteirinho ali. Siga o passo a passo, tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom? Edir falou, assim estou entendendo e por isso meu restaurante vai fazer um ano, está muito ruim aqui, porque está faltando a contabilidade. Dia 27 vai fazer um ano. Pois é, se você não está fazendo o controle financeiro direito, muito provavelmente você não consegue entender a causa do problema. E se você não entender a causa do problema, você não tem como resolver, como fazer um planejamento para que isso seja resolvido. Então comece entendendo a causa do problema. E geralmente pode ser que ali pelo financeiro você já descubra. Segue as minhas dicas aí que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom? Amilcar, meu antecessor no restaurante acabou com o ponto, que é o melhor da região. Algum segredo para alavancar meu negócio? Posicionamento, Amilcar.
Mesma coisa que eu falei antes. Primeiro, ter consciência e domínio sobre todos os números do teu restaurante, todos os indicadores, o financeiro, o relatório sobre vendas, margens de lucro, tudo isso. Quando você dominar isso, reposicione teu restaurante. Isso é, investir em mídias, deixar muito claro para as pessoas quem que gere o restaurante, como é que gere, quais são as estratégias, etc. Porque só assim você vai reconquistar os clientes e reerguer o ponto que você pegou, que era o melhor e ficou queimado. Comunicar o que você faz, não só para os clientes, mas também para os teus colaboradores, faz com que as coisas se unam e que o que você venda seja entregue. Aí sim você vai conseguir reverter essa situação no teu ponto. Então a dica é, primeiro de tudo, controle sobre o teu negócio total e depois posicionamento de marca. Falei já sobre isso, pode dar uma olhadinha lá, mas o segredo é esse aí, tá bom? Edir, estou gostando muito desta explicação. Muito obrigado. Luísa, no CMV é calculado o salário e aluguéis também? Não. Custo de mercadoria vendida. Único, exclusivamente, ingredientes, coisas que você utilizou para produzir as comidas que você vende aí, tá bom? Rosilene, temos muitas dificuldades nos estoques em materiais também, como copos, talheres, etc. Pô, mesma dúvida do nosso amigo ali de baixo, né? Complicado, tem que ficar ligado. Carla, boa noite. E como calcular na culinária japonesa? Uma caixa de peixe. Se eu tenho no último dia do mês uma farinha panko que custa 13, precisei comprar ao longo do mês 12, com o mesmo preço. Como sei o que gastei para achar o CMV? O peixe é em quilo, né, Carla? Aqui eu, por exemplo, eu compro peixe, eu dou entrada. Uma caixa de salmão, 28 quilos e 800 gramas. Anoto lá, 28 quilos e 800 gramas. Eu sei a perda, eu sei quanto que tem, mas eu considero o meu estoque de peixe que eu tenho no final do mês. Né? É irrelevante ali a questão de, eu comprei uma panko que custa 13 e comprei mais 12, porque o CMV é o custo total do que você tem em estoque. Então, se você sobrou panko no final do mês do teu estoque, você vai começar com esse estoque. Então, ela é dinheiro no teu caixa, né? Por isso dá conta. Se você assistir ali de novo, voltar ao vídeo quando sair o replay e ver a explicação que eu dei sobre como calcula, você vai entender que o que importa é tudo que está lá dentro do teu estoque. Então, conta lá, primeiro, o que você tem no dia primeiro. Se tiver 10 mil reais, você vai anotar lá. Tudo que tem, soma, deu 10 mil reais. Se nesses 10 mil tem panko ou não, tem que estar lá no relatório. Daí você comprou 12 panko, então você vai somar. Eu tinha 5 panko no dia primeiro. Comprei 12 ao longo do mês. Então, teoricamente, eu usei 17 em 30 dias para executar o meu... Não sei se falei, me perdi no raciocínio. Vamos de novo. Começar de novo. Dia primeiro você contou o estoque. Tinha 5 pacotes de farinha panko lá, certo? Ao longo do mês, você comprou mais 12 farinha panko. Então, você tinha 17 farinha panko, né? Teoricamente, as 5 que você comprou, mais 12, as 5 que você tinha no primeiro dia do mês, mais 12, então são 17, duas, o que você comprou ao longo do mês, mais o que você tinha no primeiro dia do mês. Só que lá no último dia, você não está com o teu estoque zerado. Sobrou lá 2. O que isso quer dizer? Que em um mês, 30 dias, você usou 17, você usou 15, sobrou 2. Entendeu? Consegui explicar. Se eu tivesse como desenhar aqui ou digitar, ficaria melhor. Mas volte lá, você vai entender. Então, essa é a conta. É o que passou pelo teu estoque ao CMV. Consegui explicar? Espero que sim, tá bom? Rosilene, você está ajudando bastante. Deus abençoe sempre. Amém. Fico feliz. Pessoal, as perguntas que tinham aqui acabaram. Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Senão eu vou encerrar. Já faz 1 hora, né? Então, é bastante tempo. Agradeço a todos vocês que foram fortes e que ficaram aqui até o final. Vou encerrar mesmo, já faz 1 hora e pouco. Vocês já devem estar cansados aí. Então, lembrando que eu não respondo perguntas só por aqui, eu respondo as dúvidas que vocês colocarem nos vídeos do YouTube, que vocês mandarem por redes sociais. Às vezes eu não respondo no mesmo dia, porque eu recebo muita pergunta, então às vezes eu acabo respondendo um pouco depois, mas pode ter certeza que se você enviar alguma dúvida, algum questionamento, eu vou responder com toda certeza sempre, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos, espero que
essa aula tenha ajudado vocês de alguma forma. Conto com vocês. Vou colar mais uma vez os links aqui para se inscreverem no meu canal, me seguirem lá nas redes sociais, compartilharem com os outros como é que isso influencia a vida de vocês, como que o meu conteúdo pode estar ajudando. É importante isso para mim, que vocês escrevam lá os depoimentos de vocês, mandem por Instagram, por direct, nas postagens minhas que aparecer, lá no canal do YouTube, porque quando chegar um faixa branca que nunca viu uma aula minha e ler lá embaixo, você escrevendo como que isso ajudou, se realmente o conteúdo é bom ou não é, isso vai gerar mais confiança nele e a gente vai crescer cada vez mais e eu vou ter mais motivação para continuar fazendo conteúdo, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos, desejo a vocês uma ótima semana, lembrando que na próxima segunda-feira, às 8 da noite, eu vou estar aqui de novo, como sempre, para fazer aí mais conteúdo e ajudar quem eu puder aí com isso, tá bom? Obrigado. Tenha uma ótima semana, boas vendas para todos. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.